Vamos, Sérgio. Vamos, Rui. Vamos. Boa noite. Boa noite. Ok. Uh, Pois, não sei se é boa noite. Não sei Bom se- dia. Por acaso. Boas. Olá. É genérico, não é? Hello, Hello. petite demoiselle. Estamos muito contentes, primeiro que tudo, porque é uma alegria muito grande reabrir uma casa como esta, reabrir o Paparico, e falar um bocadinho também, e vou falar contigo sobre isso hoje, e vamos falar também com quem nos está a ouvir, daquilo que foram as evoluções que o Paparico teve nos últimos anos. Porque nós nunca fomos a um restaurante, primeiro que tudo, estático, e esta é só mais uma circunstância à qual nos temos que adaptar, certo? Sim, eu acho que é mais uma evolução e não uma adaptação. Ou seja, se nós temos esta ânsia de evoluir, não precisamos do Covid para evoluir, ou seja, é inato. Sim, sempre não foi. é? Sempre foi. Se calhar aproveitamos foi esta pausa para repensar e se calhar descobrir um novo caminho. Sim, acima de Paparico. tudo, o importante de um conceito, de um restaurante, é chegar às pessoas. E esta transição, esta 12ª evolução, não é? São 12 anos em que tenho pensado e criado rupturas, evoluindo o Paparico, e esta é apenas mais uma dessas 12 evoluções aí que internamente nós chamamos já o Paparico 12.0, não é? Portanto, o que é que são os nossos fundamentos e o que é que podem esperar de nós também a partir do dia 16 de julho, como proposta e como conceito, e quizás também abrir um bocadinho o livro no que toca à proposta gastronómica propriamente dita que vamos apresentar. Pensando, de certa forma, a evolução que o Paparico teve nos últimos anos, e ir polindo esta filosofia, esta lógica criativa, eu quase que faria um quadrado, mas não um quadrado no sentido de balizar ou de fechar, mas um quadrado que tem ou vai expandindo, mantendo as 4 linhas definidas naquilo que é a nossa criação gastronómica. A primeira de todas, sem dúvida nenhuma, é o território. Portanto, em cima vamos encontrar o território, que são os limites que acabam por definir aquilo que é a área ou a zona onde se movimenta, onde se move, onde onde vivemos como portugueses. A segunda linha, quase que estou a desenhar para a câmara, é a questão do produto. Portanto, saímos do território, o que é que encontramos nesse território? Produtos que são riquíssimos em Portugal, que sendo um país tão pequeno tem desde montanha a mar, desde um clima mais ameno a norte até um clima mais quente a sul, portanto é riquíssimo e o produto é fundamental, é um dos pilares fundamentais da nossa criação gastronómica. O terceiro dos pilares é sem dúvida o receituário, porque nós temos o território português, temos os produtos portugueses, mas depois também temos as fórmulas de sabor. E o receituário, para além da mão de cada uma das pessoas que foi fazendo ou criando este repertório gastronómico, também define muito aquilo que são, e repito, as fórmulas de sabor. Portanto, o receituário é outro dos pilares criativos, outro dos filtros criativos que nós temos e que nós seguimos aqui no Paparico quando criamos um prato, quando escolhemos algo para a mesa, quando escolhemos um símbolo para o restaurante. Portanto, é um dos 4 pilares. E por último, há um elemento agregador que é fundamental, que define quem somos enquanto portugueses e, acima de tudo, define quem somos enquanto restaurante. Portanto, o 4º pilar não poderia deixar de ser cultura. E cultura é uma palavra que tem um conceito extremamente amplo, mas acaba por ligar todas estas peças que, não funcionando em círculo, funcionam neste quadrado que nós imaginamos mentalmente quando estamos a criar cozinha, que são o território, o produto, o receituário e a cultura. E, dito isto, acabei por fechar um bocadinho, ou explicar um bocadinho qual é a filosofia ou o que é que está por trás, muitas vezes, de um prato, ou de um menu, ou de um cocktail,
ou até de uma harmonização com vinhos. É ligar estes 4 pilares de forma unificada, de forma lógica, e numa filosofia que foi sendo criada e amadurecida, até ser polida nos últimos 12 anos. E acredito que estamos mais polidos que nunca na nossa forma e no nosso conceito, na nossa abordagem àquilo que é a proposta que gostamos de partilhar com os nossos clientes. Sim, eu acho que estamos muito mais objetivos, ou seja, ancoramos a nossa cozinha, o nosso serviço, como dizias, em coisas tão diversificadas, estamos cada vez mais a olhar para o produto, receituário, técnica e contextualizar numa coisa que é a cultura portuguesa, quem somos, não é? Ou seja, não nos podemos esquecer disso, e acho que a nossa cozinha cada vez está mais limada de arestas, polida, mais objetiva no prato, naquilo que nós não queremos fazer e na objetividade para onde vamos, do que, expressando um bocado desta, navegar na maionese. Sem ruído, sem barulho. Sim, ou seja, focado numa boa sardinha. Estamos agora com a época da sardinha, por exemplo, em detrimento, se calhar, de uma outra peça que não achamos que seja tão bom. Ou seja, acho que é este contexto que nós queremos, ou seja, elevar o produto independentemente daquilo que é o produto em si. Polimento, objetivo, sim. E foco. Foco, sim. Não dissociando o produto da cozinha e o prato, o receituário, acho que também não podemos esquecer o teu gosto e também o meu pelo vinho. E tenho certeza que temos uma grande garrafeira. Eu gostava que falasses um pouco sobre isso, porque sei a paixão que tu tens por isso. Então tenho um imenso gosto em falar de vinho. Aliás, quem procurava o Paparico, sempre procurava o Paparico também pela garrafeira. E estamos a falar de uma coleção, é muito mais que uma carta de vinhos, que tem vindo a ser acumulada, criada nos últimos 12 anos. Portanto, aquilo que nós procuramos a nível de filosofia de vinhos, para harmonizações, ou mesmo para quem procura apenas um vinho fora da caixa, diferente, vai encontrar toda essa diversidade na nossa carta. Estamos a falar de mais de 1500 referências de vinho, que preservamos ao máximo, mesmo depois destas circunstâncias, e o espólito que vamos ter ao dispor dos nossos clientes será rico, diversificado, cheio de coisas inusitadas, para todos os gostos, para todos os orçamentos, e que, acima de tudo, acompanhe a experiência gastronómica que tu vais sempre propondo a cada dia, nesta lógica de cozinha do mercado. Sim. Sei também que tens um gosto especial por aguardentes, não é? Aguardentes, vinhos digestivos. Aquilo que o Paparico procura e sempre procurou, independentemente destas evoluções e rupturas que foi tendo ao longo dos anos, foi sempre ter uma experiência total, desde o bar até aos digestivos, no que toca a vinhos, no que toca a bebidas mais criativas, à proposta de coquetelaria, à proposta de produtos únicos e que realmente apresentem ao cliente, ao que promovam uma experiência que ele quizás não possa ter em lugar mais nenhum em Portugal, percebes? Portanto, uma carta rica, diversa, às vezes rebelde em alguns momentos, porque nós acompanhamos também este ritmo, esta evolução, que fazer uma carta de vinhos com 12 anos e vendo Portugal Vinícola nos últimos 12 anos é também encontrar novas formas e novas abordagens que o próprio produtor queria expressar através desses vinhos, e nós nunca paramos de estar atualizados e de procurar, para além daqueles vinhos que são clássicos, e são clássicos também pela consistência, pela qualidade que sempre apresentaram, também de trazer a público outros projetos diferenciados, únicos, desde os biodinâmicos que apareceram recentemente até aos vinhos de teste, que muitos vinhos que a gente às vezes selecionou eram testes dos produtores, eram ideias novas de abordagens, e a carta de vinhos expressa essa riqueza toda, que é o Portugal de ontem e que é o Portugal também em projeto daquilo que será o Portugal Vínico do futuro também. Portanto, é muito interessante. Só pela carta de vinhos eu acho que justifica lê-la, quanto mais usufruir e imergir um bocadinho nessa carta. Para mim vale a pena vir ao Paparico. Mesmo como cozinheiro. Mesmo como cozinheiro. Vestir esta jaleca, vale a pena quando tu tiras e vestes esta jaleca e sentes, uau.
é o Paparico. Fantástico, eu ia te dizer isso. Sim. Dá-me muito, muito prazer e apraz-me muito sentir Sim. e a forma como agarraste esta equipa, agarraste este conceito, fizeste teu também, é algo muito marcante, muito personalizado. Sim, e espero ver os nossos convidados a sentir o mesmo que nós. E paixão, gosto por entrar por aquela porta. Estamos quase lá. Sim, Falta pouco. poucos dias. Falta poucos dias para reabrirmos o Paparico. Vamos reabrir a 16 de julho, 16 de julho e a partir desse dia os sonhos realizam-se. a vida continua, o Paparico continua e cá estaremos e vamos continuar a estar com toda esta alma, toda esta vontade para receber. Portanto, a partir do dia 16 de julho vamos disponibilizar reservas muito brevemente e cá estaremos para vos fazer felizes através daquilo que é o nosso trabalho, que é aquilo que nos move, aquilo que nos apaixona e toda a gente sabe desse lado também que este projeto, este restaurante é muito importante também para as nossas vidas e estamos ansiosos por receber, estamos ansiosos por abrir a porta, estamos quase nervosos, não é? Como quando o artista está a ponto de sair em palco e de dar seguimento àquilo que é a sua vida. Esta é a nossa vida, este é o nosso projeto e nós amamos isto. Sim, este é um projeto de vida. Seguimos em frente, a vida segue, até breve, estamos felizes por compartilhar este vídeo convosco e estamos ansiosos, não querendo ser redundantes, estamos muito ansiosos por vos receber novamente nesta casa tão especial. Rui, vamos a isso? Vamos a isso? Vamos embora. Força? Siga, força. Sim. Vamos embora. Take one. 1, 2. Claquete. Queque. Claquete. Agora é claquete. Agora disse bem, claquete. Que fome. Exato. Vai ser sempre assim.